Queria agradecer, então, a presença de todos e todas, e principalmente ao aceite, a presença da professora Lia, que aceitou, se disponibilizou tão rapidamente nosso convite, a gente fica muito feliz. A professora Lia Brusadin, ela tem bacharelado e licenciatura pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp, ela é técnica em conservação e restauro pela FAOP, e especialista em cultura e arte barroca pelo IFAC, também de Ouro Preto, e é mestre e doutora pela UFMG. Atualmente ela está fazendo pós-doutorado na Universidade da Flórida e é professora em cursos de pós-graduação, tanto colaboradora na UFOP também, né? E também na Universidade de Santa Úrsula, né? Então, eu agradeço a participação da professora, que vai ser muito interessante para o nosso projeto, né? Aqui para o Pervias, dialoga muito com a nossa iniciativa. E vai ser um grande prazer, espero que essa tarde seja muito agradável para todos e todas. E como nos outros formatos, a professora Lia ela vai fazer uma apresentação inicial, depois eu abro para perguntas, e aí quem quiser fazer tanto pelo microfone, pelo chat, pode deixar aqui, quem quiser deixar a câmera ligada ou desligada, pode ficar à vontade, e é isso. Obrigada e boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, Vanessa, pela apresentação. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Tem muitos colegas, amigos queridos, fico muito feliz. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do projeto, né, de todos os participantes, da Vanessa, do Felipe, do professor Francisco. Para mim é uma grande satisfação estar aqui e participar do Pervir Locus, porque está sempre trazendo, né, essa iniciativa está sempre trazendo pesquisas interessantes, diferentes, e que agregam para o nosso conhecimento de uma forma acessível, né, que é o mais interessante. Então, queria agradecer, poder tentar contribuir, né, com vocês. Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação, tá? Eu vou pedir para vocês me avisarem se está dando para ver, por favor. Hoje eu vou apresentar para vocês uma pesquisa que eu desenvolvi durante o meu mestrado, né? Que foi nos anos de 2012 e 2014, que tinha como foco o acervo da Paixão da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto. Essa pesquisa eu desenvolvi sobre orientação da professora Regina, no programa de pós-graduação em artes da UFMG, e depois, no meu doutorado que eu defendi em 2019, eu expandi a temática, né, e fui investigar esse acervo específico da Paixão, em outras ordens terceiras do Carmo no Brasil, né? Então, eu pesquisei no meu doutorado as ordens terceiras do Carmo na Bahia, de Salvador e Cachoeira na Bahia, de Sergipe, de São Paulo, Rio de Janeiro, além também de outras ordens terceiras do Carmo em Minas Gerais. Mas hoje eu vou falar especificamente da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto, né? Ou seja, a Ordem Terceira do Carmo da antiga Vila Rica. E essa ordem, ela é tão interessante, ela tem tantas particularidades, que, assim, os assuntos são extensos que a gente pode trazer, né? Uma das características particulares dessa ordem é que ela é a única em Minas Gerais que possui o acervo completo dos 7 Passos da Paixão. Essa é uma característica particular dessa ordem em Minas. Outra questão também no quesito artístico, né, e dos móveis litúrgicos, é que essa ordem do Carmo de Ouro Preto, ela é a única que possui nos seus retábulos as tarjas, que eu vou mostrar para vocês, para quem não sabe o que é, com inscrição em latim.
Geralmente, a tarja ela é ornamentada por um símbolo. E no caso do Carmo de Ouro Preto, não, ela tem uma inscrição em latim. Essa também é uma característica única artística dessa ordem. E por fim, como vocês podem ver aqui nessa imagem, que é da divulgação, né, da palestra de hoje, uma característica única, e aí a gente pode dizer no Brasil, até então, né, até onde eu pesquisei, até este momento, essa ordem é a única que possui um acervo com uma técnica construtiva conhecida por mascarilha, tá? Que é essa máscara de chumbo, que eu vou falar mais especificamente para vocês. Ela é denominada de mascarilha nos países da América Latina. Ela foi muito frequente na América Espanhola e na Espanha durante o século XVII e XVIII, porém, ela é rara no Brasil. Como eu disse, até então ela só foi encontrada no acervo dessa ordem. Então, a gente vê que essa igreja, ela tem várias questões que estão ainda por ser investigadas em virtude das suas particularidades. Então, vamos começar falando um pouquinho da pesquisa. Então, esse estudo, ele é voltado para uma análise e pesquisa da escultura devocional, a partir de diferentes perspectivas, como eu coloquei aqui, históricas, iconográficas e artísticas, né, com um intuito interdisciplinar, tá, gente? Então, o que eu vou trazer hoje? É basicamente o trabalho que eu fiz no meu mestrado, né, que até gerou depois publicações em periódicos e também um livro, e vou trazer questões que eu estou pesquisando no meu pós-doutorado atualmente, como a Vanessa falou, que eu estou fazendo na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Então, essa apresentação de hoje, ela vai seguir esse roteiro. Primeiro eu vou falar da conjuntura histórica dos Cristos da Paixão da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto, e aí a questão mesmo que eu vou focar mais na história dos Cristos, né, tanto de pesquisa documental, bibliográfica, até porque até então, né, até eu desenvolver essa pesquisa, não tinha nenhum estudo com foco nessas imagens, né? Os outros estudos eram sobre a ordem, muitos sobre os mestres que trabalharam lá e etc. No segundo momento, eu vou falar da iconografia da Paixão de Cristo, no contexto do Barroco e do Rococó no Brasil, e trazer toda a leitura iconográfica que eu fiz dessas imagens da Paixão de Cristo, não só das imagens, mas também dos elementos ornamentais que compõem os retábulos que abrigam essas imagens, né? Esses retábulos eu vou mostrar para vocês, eles ficam na nave, e o último retábulo fica no consistório. Por fim, eu vou falar das técnicas e materiais da escultura policromada de madeira, que são essas imagens, né? Então, foi feita também não só uma pesquisa histórica e documental, mas também uma análise da técnica e dos materiais para entender essas esculturas, tentar saber de que época que elas eram, né? Qual a origem, ou seja, confrontar, né, a literatura com a pesquisa empírica prática. E, por fim, algo que eu estou desenvolvendo, né, as possíveis relações de técnicas artísticas entre a América Portuguesa e a espanhola. Aqui eu coloquei umas imagens desses 7 passos da Paixão de Cristo, do Carmo de Ouro Preto, e alguns detalhes, né? Eu fiz toda uma documentação extensa, fotográfica dessas esculturas, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que fez parte da minha pesquisa prática. Então, um trabalho desse tipo, que quer investigar, né, esse tipo de acervo, essa cultura, né, de objetos materiais, é necessário que tenha tanto uma pesquisa teórica, né, para você entender a história, para você entender os conceitos, né, e as suas origens, mas também é necessário uma parte prática para você ter o contato direto com esses objetos.
Então, para fazer a minha pesquisa, eu entrei em contato, né, com os membros da ordem, pedi autorização para ela ser feita, né? A gente sabe que a gente sempre tem que, né, respeitar esse lugar sagrado, respeitar aqueles objetos, né? Então, ter uma conversa, mostrar, falar, né, o que que vai ser feito para poder realizar. A pesquisa foi algo que não foi fácil, porque o que que acontece nessa igreja do Carmo de Ouro Preto, para quem conhece e para quem não conhece? Geralmente, os retábulos laterais da nave, eles têm uma entrada lateral, que você pode entrar por trás do retábulo e ter acesso às imagens. Mas no caso do Carmo, as duas entradas laterais, elas foram fechadas, né? Então, não tinha como você acessar por trás. Uma virou armário, a outra virou outra coisa. Então, foi necessário que eu alugasse um andaime, e esse andaime ele teve 7, né? Foi montado com 7 metros de altura, para eu poder acessar as imagens, fotografar, entender as técnicas e materiais. Então, não foi assim o trabalho fácil, eu fiquei mais de uma semana trabalhando na ordem, movendo esse andaime e descobrindo muitas coisas interessantes. Outra questão importante também foi a pesquisa nos documentos, feita no arquivo do Pilar, né? E aqui eu agradeço o Caju, que sempre receptivo com todos os pesquisadores e nos ajuda muito, me permitiu acesso aos documentos originais, que também contribuiu para encontrar alguns dados a respeito dessas esculturas. O que eu constatei, né, o que eu encontrei com relação à documentação específica voltada para essas esculturas, a gente não tem nenhum documento de receita e despesa, de compra dessas imagens, não tem nada, assim, não, até então não foi encontrado. O que tem são os livros de inventário que citam as invocações iconográficas dessas esculturas. Então, já no inventário, o primeiro inventário da ordem de 1754 cita todos esses tipos iconográficos e que os retábulos laterais da nave foram feitos para abrigar esse tipo de acervo. Então, vou passar aqui para frente. Então, começar a questão da conjuntura histórica, que tem como eixo as imagens da Paixão de Cristo. A Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto, ela foi construída entre os anos, né, a sua igreja e a ornamentação interna, ela foi construída entre os anos de 1760 e 1840. Como a grande maioria daqui sabe, foi proibido, né, em Minas Gerais o estabelecimento das ordens primeiras, diferente do litoral, né, que as ordens terceiras elas foram instaladas anexas às ordens primeiras. Aqui em Minas Gerais não, como teve essa proibição da instalação das ordens primeiras, foram os próprios leigos que financiaram a construção dos seus templos, né? E isso foi denominado por vários estudiosos de um mecenato artístico. Então, eram eles que financiavam as obras, eram eles que contratavam as pessoas que iam trabalhar nas suas igrejas. E para entender as esculturas, eu pesquisei um pouco sobre a história dos retábulos da Igreja do Carmo. Porque sobre a história da construção da igreja, a gente tem um livro clássico do Francisco Lopes, que é de 1942, que ele vai tratar de toda a documentação, de quem trabalhou na igreja, tem a transcrição dos documentos. É uma excelente obra, né, para a gente saber sobre as origens da história dessa igreja. Outra publicação muito boa para saber da história da igreja é o livro recente, assim, não é de muito tempo atrás, agora eu não me recordo o ano, mas deve ter uns 5, 6 anos atrás, que é o livro da Agripina Neves, que ela também fala, ela faz uma pesquisa extensa também sobre toda a documentação da Ordem Terceira do Carmo, então também lá tem muitos dados históricos importantes para quem quer saber. Então, aqui no caso, com relação aos retábulos laterais, e aí eu coloquei essa imagem da planta baixa da igreja, com essas indicações, né? Então, aqui os retábulos
laterais da nave, o altar-mor, e aqui nós temos a nave. Os primeiros, todos os retábulos, que são 7, o último fica no consistório, que eu já vou falar para vocês, eles foram arrematados pelo Manuel Francisco Araújo no século XVIII. Ele arrematou os 3, mas ele não fez a construção, dos 7, mas ele não fez a construção de todos. Ele construiu os primeiros, mas que, na verdade, no testamento dele, fala que quem construiu esses 2 primeiros retábulos foram seus escravos carpinteiros Pedro e Paulo. Os retábulos centrais, 3 e 4, eles começaram a ser feitos, sofreram várias alterações, e aí foi contratado o Aleijadinho para finalizar esses retábulos, e ele fez esses 2 centrais em 1808. No consistório da igreja, para quem já visitou e conhece, tem um risco muito interessante que foi feito pelo João Nepomuceno, e ele tem a medida real do retábulo em escala, e ele é uma cópia, né? Ele é um esboço do desenho que a gente vê no sacrário desses retábulos laterais, de um desses retábulos laterais, que é o que está no lado do Evangelho. Eu vou mostrar depois esse sacrário para vocês. E, por fim, os últimos retábulos da nave, eles foram feitos por um discípulo do Aleijadinho, que é o Justino Ferreira, em 1812. Não, eu tô aqui no... Acho que alguém está com o microfone aberto. Acontece, né, gente? Então, aqui mais ou menos um breve histórico dos retábulos. E aí, uma questão que interessa bastante a minha pesquisa, que interessou bastante, foi a questão das invocações iconográficas. Então, o que se dizia muito é que esses retábulos da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto, eles não tinham sido feitos para abrigar as imagens da Paixão de Cristo, apesar de que, como vocês podem ver aqui nessa foto, se você olhar o tamanho, né, toda a estrutura, parece que sim, porque elas são imagens de tamanho natural, grandes, e os retábulos têm grandes proporções. O que era dito, e o próprio Francisco Lopes e outros estudiosos atuais também falavam, é que esses retábulos, eles eram feitos para as outras invocações, eles foram consagrados às outras invocações, como no caso, por exemplo, aqui da Santa Luzia, do São João Batista, São Manuel, São Sebastião e etc. Então, ou seja, o que se dizia é que as imagens da Paixão de Cristo não tinham esse caráter devocional para a Ordem Terceira do Carmo. E aí eu fui pesquisar e me aprofundar sobre a iconografia da Paixão. Muitos de vocês sabem, né, que o programa iconográfico da Paixão de Cristo, ele é recorrente nas ordens terceiras, tanto dos reinos ibéricos, em Portugal especialmente, como também na colônia, na América Portuguesa. Então, a gente vê esse tipo de programa iconográfico em outras ordens terceiras no Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Hoje a gente tem alguém com o microfone ligado, aí acaba que interfere quando eu estou falando, se alguém puder desligar, obrigada. Então, a gente vê esse programa, ele é recorrente em outras ordens terceiras. Então, não é um caso atípico, né? É algo regular. E por que desse programa iconográfico? Existem várias questões. A gente sabe que os leigos, eles têm sua origem nas ordens mendicantes, né? Nos carmelitas. E as ordens mendicantes, elas sempre tiveram como eixo, né? Como ponto central, seguir a figura de Cristo, né? Seguir a figura do Cristo humano, né? O Cristo penitente, viver em obséquio a Jesus Cristo. E essa questão da figura do Cristo humano, do Cristo homem, ela também foi muito valorizada durante a Contra-Reforma, né? Ela foi muito propagada. Até por isso que a gente vê tantas imagens de Cristo, tanto nos reinos ibéricos quanto no ultramar. Então, o modelo de Cristo, né, conter ele no seu programa iconográfico, era algo exemplar, era uma figura exemplar para os fiéis seguirem. E, além de tudo, eles se identificam porque Cristo foi homem, foi humano, ele sofreu como o ser humano sofre.
E além disso, dessa questão, né, dos mendicantes, eu vou falar também da ideia das procissões que eram realizadas por essas ordens. A Ordem Terceira do Carmo, ela fazia a procissão do triunfo, e no triunfo saía um cortejo, os 7 passos da Paixão de Cristo. Então, também esse é um dos outros motivos desse programa ser onipresente nessas ordens terceiras. A questão de ter outras invocações, e para quem conhece bem iconografia, pode ver que são invocações do período da Idade Média, né, são invocações medievais, está muito relacionado com uma questão que a professora Miriam Ribeiro fala, né, que em Minas se perpetuou a devoção do dia a dia, do cotidiano, os santos do cotidiano. Então, para o problema nos olhos, eu vou recorrer a Santa Luzia, para medo de chuva, trovão, para Santa Bárbara. Então, era a ideia daquele santo próximo para me acolher nos meus problemas cotidianos. Por isso que em Minas a gente sempre encontra esses santos intercessores, né? Porque eles são um caminho para chegar a Deus, para eu pedir para os meus problemas cotidianos. Então, de fato, pelas questões artísticas, documentais, como eu falei para vocês anteriormente, dos inventários, e também, né, de pesquisa a respeito da ordem, esses retablos eles foram feitos para abrigar esse acervo. Então, aqui nós temos os 7 passos, que começa no horto, depois vai na prisão, depois segue para a flagelação de Cristo, ou Cristo da coluna. Aqui são os retábulos do lado da epístola, tá? Para quem não sabe. Depois segue o Cristo coroado de espinhos, o Equiomo, o eis o homem, o Cristo com a cruz às costas, que é o Senhor dos Passos, e por fim, que aí eu já estou indo para um outro lugar da ordem, que é o Cristo crucificado, né, o momento final da paixão. Esse retábulo, na Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto, ele fica no consistório. O consistório é o andar de cima da igreja. Geralmente, o consistório era a sala de reunião dos irmãos, tá? Era muito importante nessa época fazer parte de uma ordem terceira, fazer parte de uma ordem, de uma irmandade, né, Vanessa? Por quê? Porque esses eram ambientes de sociabilidade, de você fazer parte daquela sociedade, né, estar presente, né, numa associação trazia vantagens, né, de você ser assistido em momentos de doença, ter uma boa morte, que foi uma grande preocupação do homem barroco, né, no sentido de ter uma boa morte, salvar a sua alma no seu juízo individual, ter aonde ser enterrado também, né, e isso diferenciava esses irmãos do fiel comum, porque eles tinham todas essas vantagens, mas também eles tinham que cumprir obrigações, né, participar das procissões, dos cultos, pagar os dízimos, então também tinha o lado bom, mas também tinha que cumprir com as suas tarefas. Aqui também coloquei uma foto geral dos retábulos do lado do Evangelho, e aí eu vou falar um pouco de cada uma dessas invocações. Eu comentei com vocês da procissão do triunfo, e a professora Dalgisa tem um artigo bem interessante na revista do SEIB sobre as procissões do triunfo, e ela foi uma das primeiras a pesquisar, né, esse tipo de procissão. Essa procissão, ela consta nos estatutos do século XVIII da ordem, e nela já está escrito que saíam em cortejo os 7 passos da Paixão de Cristo. Ou seja, o fiel, né, o irmão, eles tiravam a imagem do retábulo, colocava ela no andor para sair pelas ruas públicas da antiga Vila Rica, né, e seguir um cortejo, e esses cortejos do século XVIII, eles tinham toda uma hierarquia, né, toda uma forma de seguir, né, no século XIX, essas procissões com toda essa pompa já passam a não existir mais.
Então, o capítulo 33 dos Estatutos, ele fala o seguinte, o primeiro parágrafo: far-se-á na tarde de domingo de Ramos, que era quando acontecia a procissão do triunfo, em que irão 7 passos de Jesus Cristo, Senhor nosso, pelas ruas públicas da cidade, na qual irão todos os irmãos terceiros com seus hábitos e brandões. E se os irmãos não fossem nas procissões, eles eram punidos, tá? Com multas, com não poder participar dos cultos, isso está escrito nos estatutos. Então, a partir dessa documentação e das características materiais das imagens, a gente pode dizer que essas imagens elas eram ao mesmo tempo retabulares e processionais, ou seja, elas foram feitas para compor os retábulos, ter uma função devocional retabular, mas também para sair nas procissões. Hoje em dia não mais, mas no século XVIII. Então, elas têm uma dupla função no ritual religioso. Eu coloquei aqui, já para começar a trazer a questão das técnicas e dos materiais para vocês, a imagem do Cristo morto, tá? Eu vou mostrar ela novamente, ela fica no frontal do altar do Cristo no morto. Essa imagem, ela é um tipo escultórico denominado de imagem articulada. Por quê? Porque ela possui articulação nos ombros. E essa articulação, ela permite uma dupla invocação iconográfica para essa escultura. Ou seja, quando essa escultura ela é presa à cruz, ele é o Senhor do Bom Fim. Ó, o movimento que ela faz, abre e fecha. Ela está com os braços estendidos, presa à cruz. Ela é o Senhor do Bom Fim. Como que eu sei que ela é o Senhor do Bom Fim? Porque a cabeça está tombada no peito e os olhos fechados, tá? Então, representa o Senhor do Bom Fim. Agora, quando ela é retirada da cruz e ela participa, geralmente, né, da cena do descendimento da cruz, os braços são colocados junto ao corpo, ela se torna o Cristo morto. Então, ela tem essa dupla evocação iconográfica. Um dos primeiros estudiosos a trazer essa questão dessa dupla iconografia foi o Taubert, que é um pesquisador alemão, tá? Foi no início, foi em 1920, mais ou menos, eu não me lembro. Então, ele foi um dos primeiros a notar essa dupla invocação iconográfica desse tipo de escultura. É interessante que, para dar um maior realismo nessas imagens, elas tinham perucas, né? E para tampar a articulação, né, que é aquela estrutura de encaixe de macho e fêmea, era colocado couro pintado com policromia, que eu vou falar para vocês o que é. Então, esse couro era policromado para dar uma impressão de pele. Então, também permitia com que essa imagem ela se movimentasse. Aqui também ela tem um perizônio com uma aplicação de rendas, tudo para dar um maior realismo a esse tipo de imagem. Essa aqui, ela não participava da procissão, essa aqui não participava da procissão do triunfo, mas sim da procissão do enterro, né? E da cena do descendimento, na procissão do enterro, ela saía no esquife do Senhor. Então, vamos para a questão da iconografia dos Cristos, da paixão no contexto do barroco e do rococó. Eu trouxe só para exemplificar, né, para a gente saber como era recorrente esse programa iconográfico da Paixão de Cristo, né, dos 7 passos da Paixão de Cristo, que também pode ser denominado de via sacra, os retábulos laterais da Ordem Terceira do Carmo de Porto, em Portugal. Em Portugal, a Ordem Terceira do Carmo de Porto é uma das únicas que ainda possui nos seus retábulos laterais os 7 passos da paixão. As outras já não tem mais. A professora Fátima Justiniano tem uma pesquisa belíssima também de doutorado, né, sobre essas ordens terceiras carmelitas portuguesas. Então, ela traz bastante informação interessante. Para eu entender essas esculturas, eu fiz a leitura iconográfica e iconológica, tanto da imagem, que compõe o camarim, ou o trono do retábulo, que é essa daqui, mas também eu li a tarja, que estava escrita em latim, e para ler esse latim eu contei com a ajuda de um padre, colega meu, já que eu não sei, né, latim.
Também fiz a leitura dos elementos decorativos e das suas simbologias para saber se estava de acordo com a cena aqui representada. E, por fim, a leitura das representações que tinham no frontal do altar. Então, a metodologia utilizada foi o método iconográfico iconológico, né? Trabalhar tanto com o que autores como Panofsky, o Santiago Sebastián, o Emily Mali trabalham, ou seja, identificar o tema e tentar entender a sua mensagem. Foi isso que eu fiz nessa etapa. Então, eu vou passar cada uma das invocações, algumas eu vou falar mais brevemente, e outras eu vou trazer questões que são profundas à leitura iconográfica dessa igreja, que às vezes para um visitante ele não vai se ater a esse detalhe. Então, eu comecei pelos acontecimentos, né, a ordem de acontecimento da paixão, que o primeiro acontecimento foi o Cristo no Horto das Oliveiras, tá? E aí eu vou até a crucificação de Cristo. Então, aqui, essa escultura, ela fica naquele primeiro retábulo do lado da epístola. A gente vê nessa representação a escultura de Cristo com um anjo. Esse anjo, ele é conhecido como o anjo da amargura, né? Porque é ele que vem falar para Cristo que ele vai ter que morrer para salvar os homens. Na tarja, que é aquele elemento, né? Que fica em cima do retábulo, tá escrito em latim: um anjo do céu vem confrontá-lo. E essa passagem, ela é encontrada em todos os evangelhos, tá? Aqui eu citei o de Lucas. Então, uma boa referência para quem quer pesquisar a paixão de Cristo é a própria Bíblia, né? É o Novo Testamento. O que foi me dito pelo tradutor, né, ou pelo leitor de latim, é que esse latim, ele não é um latim erudito, pela escrita, é mais um latim popular. Aí a gente pensar, né, uma questão com relação à Ordem Terceira do Carmo. A gente supõe que para se diferenciar das demais ordens, até porque a gente sabe que as ordens terceiras, elas eram compostas por membros da elite, pessoas brancas com posses, fizeram escritos em latim para se diferenciar, porque nessa época a maioria das pessoas não sabiam ler. Então, ou seja, era uma ideia de demonstrar conhecimento de pessoas letradas, de pessoas da elite, importante. Talvez seja por isso que optou-se por colocar essas tarjas com escrito em latim. Outra coisa são esses elementos aqui, que são conhecidos como put. O put é o plural, o singular é puto, é uma palavra italiana. Se eu não me engano, foi o Donatello que criou, agora eu não me lembro qual foi o escultor ao certo que criou esse elemento artístico. Eles são crianças que estão brincando, eles são diferentes dos anjos porque eles não têm asas. Esse primeiro puto, ele perdeu, né, o seu atributo, o símbolo que ele segura e representa, mas esse outro puto, né, que fica na outra ponta do retábulo, ele está segurando o cálice, que representa o mesmo cálice do anjo da amargura, né, que é o momento que o Cristo fala, afaste, Pai, afaste de mim esse cálice, representa o sacrifício de Cristo. Então, todos esses elementos, eles condizem com a cena do Cristo no horto, que está na tarja e que a escultura de Cristo está representando. Como eu disse, no frontal do altar está aquela escultura do Cristo morto que eu mostrei anteriormente, né? Ela fica sob lençóis, ela tem uma peruca de cabeleira natural e ela só é retirada na procissão do enterro. Então, esses números correspondem a todos esses elementos que eu fiz a leitura. Aí a gente chega numa questão que é muito interessante, a Ordem do Carmo, que são os retábulos centrais. Os retábulos centrais, como eu falei para vocês, eles foram feitos pelo Aleijadinho, finalizados pelo Aleijadinho. E essa representação é o Cristo na prisão. Na tarja está com a inscrição Atarum, que encontra no Evangelho de João,
Porém, no frontal do altar dessa escultura, tem uma inscrição que faz parte do Antigo Testamento, do livro de Jeremias, né, que fala: mutilado enviaram-no para o cárcere. E aí, essa representação parece que, a um primeiro momento, fica meio desconexa. Por que o Cristo preso e o Jeremias estão compondo o mesmo espaço, né? Que aqui é um baixo relevo do frontal do altar do Cristo preso. E aí vem uma questão que é para a gente refletir. Todo mundo observou que a Igreja do Carmo é uma igreja do estilo rococó, certo? Porém, a iconografia e a mensagem que essas obras, que as representações querem passar, ela é barroca. Porque esse tipo de representação que a gente vê aqui nesse baixo relevo, ela é uma representação alegórica, é uma representação que tem suas origens na Idade Média, né? Ela é conhecida como alegoria dos teólogos, ou seja, a ideia aqui é uma personagem do Antigo Testamento, que é no caso do Jeremias, ela prefigura a figura de Cristo, o Messias que está por vir, ou seja, ele é uma representação de Cristo, do Salvador que vai salvar a humanidade, né, vai salvar os homens, que está por vir no Novo Testamento. Então, ele prefigura a vinda de Cristo. Então, ele é uma alegoria, ele é uma representação de Cristo, já que para a Bíblia, para aquela época, para os teólogos, a Bíblia é o livro da vida e uma coisa é consequência da outra. Então, como Jeremias era um profeta e foi preso, né, por dizer a verdade, por falar que ia ser invadido e etc., ele foi preso por isso. Cristo também, ele foi preso, né, ele teve 2 tipos de julgamento, um religioso e um político, e aí ele foi preso por pregar a palavra de Deus. Aqui é interessante que nessa representação, ela segue exatamente a iconografia, né? Vocês podem ver que na anterior não tinha esse machucado na bochecha de Cristo, que representa o momento em que os soldados, eles bofeteiam Cristo por, né, pregar a palavra de Deus e dizer a verdade. Então, vocês podem ver a ideia da preocupação, né, em seguir todos os elementos correspondentes a essa iconografia. Na sequência, nós temos o Cristo flagelado, que também pode ser conhecido como Senhor da Coluna. Aqui eu citei Mateus, aqui está escrito, entregou para ser flagelado. Um pulto está segurando a coluna, tal qual é essa que a gente vê Cristo amarrado, e o outro está com um açoite, né, um instrumento de martírio, que foi com que eles mutilaram Cristo. Como eu disse, a gente vê que as características são rococó, a escultura ela não está muito machucada, né, não tem tantos ferimentos, mas a ideia que ia passar, a ideia de sofrimento, né, de uma mentalidade barroca. Na sequência, nós temos o Cristo coroado de espinhos, que também é conhecido como Senhor da Cana Verde, ou Senhor da Pedra Fria, que é representado com Cristo, né? É o momento, para ser flagelado, Cristo ele foi despido. Depois, os soldados, para zombarem de Cristo, eles colocam uma capa verde, a coroa de espinhos e um cetro, né, para ridicularizá-lo. E aqui é esse momento, né? A gente só não tem as coroas de espinho, porque provavelmente foi guardada, colocada em outro lugar, mas todos os outros atributos são encontrados. E o cetro, a cana verde, ele está sentado numa pedra. Aqui está escrito Salve o Rei dos Judeus, e os Put, eles perderam seus elementos, atributos iconográficos correspondentes a essa passagem. Aí chegamos no outro retábulo central, que é do Cristo Ecce Homo, eis o homem, que essa passagem só está no Evangelho de João. E no frontal do altar tem outro baixo relevo com uma iconografia que visa, né, mais a questão simbólica e pedagógica do que, de fato, artística, né? Ela quer ensinar, ela quer fazer um ensinamento religioso, né? A ideia da arte aqui é ser pedagógica.
Então, aqui é o livro de Jó, que fala: Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com horrível chaga, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, aqui nós temos a figura de Jó, que mais parece um Cristo, né, um Jesus Cristo sentado, e a figura de Satanás, que também parece muito com um arcanjo, né, Miguel, ele está tal qual um anjo. E essa passagem ela é muito interessante porque ela traz tanto essas questões simbólicas da Idade Média, né, que é a ideia de teodiceia, que é a existência do bem e do mal. Então, essa passagem ela conta mais ou menos o seguinte: Deus e o diabo estão conversando e eles fazem uma aposta. O diabo fala para Deus: Jó, não é, ele só é temente a você porque ele tem muitas coisas boas na vida dele. Se ele não tivesse, ele não seria temente a Deus. Deus fala: não, Jó, ele tem fé, ele acredita em mim, mesmo se não tiver coisas boas na vida dele, ele vai continuar assim. E aí eles fizeram uma aposta, né? Para quem já leu esse livro do Antigo Testamento, sabe que Jó sofreu várias coisas, feridas no corpo, a família inteira dele morre, depois morre os animais da fazenda, enfim, acontece várias questões trágicas, dramáticas, mas Jó continua perseverante a Deus na sua fé. O que Deus faz? Ele recompensa Jó, ele dá todas as coisas boas que ele tinha de volta, né? Então, o próprio livro de Jó, na Bíblia, é uma alegoria, é a alegoria da paciência, né? Você ter paciência que coisas boas virão, continuar a ter fé e persistir que coisas boas virão. Então, aqui, Jó também está como uma figura que prefigura Cristo, né? O Salvador que está por vir, ou seja, Cristo teve que ser paciente, sofrer tudo para salvar todos os homens, ou seja, para cumprir o projeto divino. E aqui nós temos a imagem uma das mais emblemáticas, né, que é o Cristo com a cruz nas costas, conhecido por Jesus Nazareno, o Senhor dos Passos. Aqui ele está com resplendor de prata na cabeça, com a coroa de espinhos e segurando a cruz. Na tarja está escrito: leva as costas tua cruz. Um puto segura os 3 cravos que vão prender o Cristo na cruz e o outro a própria cruz, né? Ou seja, elementos da paixão de Cristo. A gente também tem, por fim, no consistório, no retábulo do consistório, o Cristo crucificado, né? Que a tarja fala: tudo está consumado. É interessante que vocês podem ver que aqui esse Cristo, ele está preso à cruz, e os olhos estão abertos, olhando para o céu. E essa representação do Cristo crucificado com os olhos abertos representa o Cristo da agonia, né? Que ele está em sofrimento. Como eu disse para vocês, quando o Cristo está com os olhos fechados e a cabeça sobre o peito, é o Senhor do Bom Fim. Também tem outra representação, um terceiro momento da crucificação de Cristo, que não tem aqui, que é quando ele olha para baixo com os olhos abertos, que é também denominado de Cristo da Misericórdia. Vocês devem ter notado que essa escultura está diferente das outras. Ela foi a única que foi restaurada, tá? Mas ela também possui a mascarilha, a máscara de chumbo, que eu vou falar na sequência para vocês. E no frontal do altar tem uma representação simbólica da cruz de espinhos com os 3 cravos. É importante, quando a gente pensa em escultura policromada, se ater uma documentação da época, né, que foi uma legislação, né, religiosa, de conduta social e religiosa, baseada em Trento, né, para a colônia portuguesa, que são as constituições primeiras do arcebispado da Bahia de 1707. E aí, para quem estuda a imagem devocional, é interessante verificar o título 20, que fala das santas imagens. E aí eu separei os 2 parágrafos mais emblemáticos, né? Que o primeiro fala que manda o Sagrado Concílio Tridentino que as igrejas se ponham às imagens de Cristo nosso, da sua Sagrada Cruz, da Virgem Maria e dos santos que tiverem canonizados ou beatificados, ou seja, que tem que ter as imagens de Cristo nos retábulos, por isso que a gente sempre vê, né, um crucificado nos retábulos. E também o 697,
pelo que mandamos que nas igrejas, capelas ou ermitas de nosso arcebispo não haja em retábulo, altar ou fora dele, imagem que não seja sobreditas e que sejam decentes. Esse ponto é muito importante. E se conforme com os mistérios da vida originais que representam. É importante destacar que a maior preocupação dos escultores, das pessoas desse período, é que as imagens elas fossem decentes, tá? A ideia não era que elas fossem perfeitamente belas obras de arte, mas sim que fossem decentes conforme a iconografia que elas estão representando. E aí, eles falam o seguinte, nas constituições: e mandamos que as imagens de vulto se façam daqui diante de corpos inteiros e ornados de maneira que escusem vestidos por ser assim mais conveniente e decente. É interessante que nas constituições eles proíbem que se façam imagens de vestir, né? Mas que sejam feitas imagens somente de vulto, que eu vou explicar para vocês. Né? E aqui no caso de vulto que ele está chamando, são as imagens de talha inteira, porque toda escultura é uma imagem de vulto, porque ela está livre no espaço. Mas a gente vê que isso não foi aplicado, porque já na Igreja do Carmo, todas as esculturas, em sua maioria, são imagens de vestir, ou seja, que precisam de um texto para complementar a iconografia. Então, essa norma não foi aplicada totalmente, né, na colônia, e não só no Carmo de Ouro Preto, mas também como de outras igrejas pelo Brasil. Então, com relação às técnicas e materiais da escultura em madeira. O que é a escultura policromada em madeira? A escultura é aquele objeto tridimensional, como eu disse, livre no espaço, e que para ser denominada essa escultura devocional, ele tem uma policromia. O que é uma policromia? A policromia é uma camada ou camadas que podem ser feitas de diferentes materiais, como pigmentos, vernizes, lacas, e também pode possuir diferentes técnicas artísticas sobre ela, que tem como finalidade proporcionar cor a essas obras, ou seja, a ideia da escultura policromada é um realismo, né? Ser mais próxima ao real. Essas esculturas, no caso da Paixão de Cristo, são imagens retabulares e processionais, ou seja, tem essa dupla função no ritual litúrgico que eu já mencionei, e são, como eu disse, imagens de vulto, né, livres no espaço. As imagens de vulto, elas são classificadas em 3 tipos, né, e essa classificação, ela está no livro da Beatriz Coelho e da Regina Kitts. Como eu disse, a de talha inteira, que é totalmente talhada, ela é feita para ficar somente em uma única posição, né? E o planejamento dela é talhado e pintado. Nós temos as articulada, que é aquela do Cristo Morto que eu mostrei anteriormente para vocês, que possui articulações que pode ser no membros superiores e posteriores, e por fim, as imagens de vestir, que são aquelas que possuem vestes, né, em têxtil e em tecido natural, para complementar a sua iconografia. Então, aqui eu coloquei uma das imagens do Cristo, que é o Cristo com a cruz nas costas, e ela é uma imagem de vestir do tipo roca, né, sem as vestes. E também coloquei para uma coisa interessante, que é o único documento que eu encontrei, né, que menciona, do século XVIII, que menciona essas imagens, porque, como eu disse, não encontrei nem quando que elas foram adquiridas, por quem elas foram feitas, isso não foi encontrado. Só que é interessante que nos livros de inventário, no primeiro livro de inventário de 1754, cita todos os tipos escultóricos dessas esculturas, que bate certinho como elas foram feitas, né? Como elas são hoje e como elas são descritas nesse livro. Então, a primeira figura é um crucificado, né? A primeira escultura é um crucificado grande. Segundo, o Senhor dos Passos de Roca, que é essa, né, imagem de vestir de roca.
Depois, no Senhor da Coluna, que é o Cristo flagelado de bulto, aqui está chamando de vulto, né? A gente sabe que na Espanha fala bulto. Um do Cristo, do Senhor assentado, é o Cristo coroado de espinhos, de vulto. Uma do Equiomo, de vulto, do Cristo preso, de roca, e uma do Cristo no horto, de roca. Então, todas correspondem. Aqui, o que eles estão chamando de bulto é a imagem de vulto, que no caso aqui está definindo a imagem de talha inteira, que é totalmente entalhada. Então, vamos ver algumas características dessas esculturas. A imagem de talha inteira. Para todas as esculturas, eu fiz um esquema de um desenho gráfico para poder entender um pouco melhor as técnicas. Então, nós temos o Cristo crucificado, que é uma imagem de talha inteira, e também o Cristo flagelado, que é uma imagem de talha inteira. Aqui ele está sem a cabeleira, a peruca. E o interessante nessa escultura, e em outras também foi observado nessa escultura do Cristo flagelado, é que a gente vê uma rosca, que é uma rosca antiga, uma peça de metal, que ela era utilizada para prender a imagem em andor, para sair durante a Semana Santa. Então, essa rosca, né, mais outros orifícios, para você prender a imagem em andor e ela sair pelas ruas durante a procissão, no caso aqui da procissão do Triunfo. Aqui nós temos uma imagem de vestir, um exemplo daqui é uma imagem de roca. Eu preciso deixar esclarecido que nem toda imagem de vestir é uma imagem de roca, tá? A imagem de vestir, ela, como eu disse, ela é complementada por têxteis. Geralmente ela é mais trabalhada nas partes que vão ficar visível, como mãos, pés e a cabeça, mas ela pode ter várias formas de ser feita, de ser faturada. Ela pode ser de roca, mas ela também pode ter uma parte do corpo, da perna totalmente trabalhada, mas de uma maneira mais tosca. Então, existem várias formas, várias subclassificações dentro da imagem de vestir. Então, aqui nós temos o Cristo no horto, com a vestimenta, sem, né? E aqui a roca foi colocada como se fosse um pano de pureza por cima da roca, para não ficar, né, essas ripas tão aparentes. Esse Cristo, ele também apresenta articulações, e a ideia da imagem de vestir é que você pode mudar a posição, conforme a evocação iconográfica, e elas também têm articulações para ser vestidas. Aqui tem um desenho gráfico. E outra questão interessante é a região ocada dessas esculturas, né? Para quem sabe, estuda escultura, era importante ocar a madeira, porque se ela fosse um bloco sólido, ela ia rachar mais fácil. Então, isso é uma técnica construtiva desse tipo de imagem grande, né? Uma imagem grande, nas menores, não. Mas eu vou voltar a essa questão. Outros detalhes das técnicas, nós temos os olhos de vidro, a cabeleira, a peruca, né? A gente tirou, escovou, colocou o cabelo, colocou de volta. Então, aqui nós temos o Cristo com a capa, sem a capa, o desenho dele, e por trás a parte ocada que foi coberta por um tampo, a gente chama de tampo, uma tampa já que como ela não tinha, ela tem a capa, mas como ela não foi feita para ter um manto, né, e a capa pode se movimentar, deixaria à vista, né, as costas durante a procissão, foi colocado um tampo para dar esse acabamento. É interessante que aqui eu menciono uma questão que a professora Beatriz Coelho falou no livro dela, a ideia do santo do pau oco, né? Que foi um termo muito utilizado no Brasil durante o período da colônia, né, para falar que se transportava o ouro contrabandeado nos santos que eram ocados, ocos por dentro, né? E aí a professora Beatriz fala uma questão interessante, que essa técnica de ocar que eu falei anteriormente, ela faz parte, é uma técnica construtiva, ela vem desde a Idade Média. Se de fato, né, essas imagens foram feitas para transportar ouro ou não, isso é uma outra questão, mas de fato elas são ocadas porque faz parte da técnica construtiva desse tipo de escultura. Mas veio essa terminologia do santo do pau oco também. E, por fim, a questão mais, digamos, sui generis desse acervo, que são as máscaras de chumbo ou as mascarilhas.
Aqui nós temos uma foto do perfil, e eu vou explicar para vocês como é que funciona essa técnica, um desenho gráfico. Como que era feita? Essa técnica da máscara de chumbo, como eu disse, que é chamada de mascarilha, nos países da América Latina, e é interessante que na América Latina, eu fui fazer uma pesquisa em loco em Quito, em Quito, no Equador, e Quito foi um dos países... Quito foi o Equador foi um dos países que mais exportou máscaras metálicas, essas mascarilhas, no período colonial para outras regiões. O Quito foi um grande polo exportador de maquinária sacra no período colonial. Quem estuda, né, a América Latina sabe disso. Mas ele exportou especialmente para a própria Espanha, né, de que ele era colônia, e para outros países próximos. Não tem nenhum relato, não tem nenhum dado que Quito tenha tido um contato, um circuito, digamos assim, comercial com o Brasil. Tá? E aí eu fui para Quito para saber se eu descobria, né, alguma coisa, teria algum dado, porque de fato até documental e etc., nós não encontramos nada. Lá em Quito, é muito frequente a gente encontrar esculturas com as mascarilhas. Então, como que eram feitas essas máscaras? Elas eram feitas a partir de um mesmo molde, o material era chumbo misturado com algum outro metal, porque o chumbo ele é muito fluido, né? Então ele precisa de um outro metal para dar consistência. E aí, a partir desse mesmo molde, faziam várias máscaras. E vejam bem, são máscaras, por isso que tem esse corte aqui, não é o crânio inteiro. Essa máscara, ela era... Como que o escultor fazia a escultura? Ele esculpia a cabeça na madeira, fazia um corte seccional, jogava fora a parte que seria a região da face e colocava essa máscara de chumbo. Essa máscara de chumbo, essa máscara de metal, ela era presa com cravos de metal, com cravos também de metal, tá? E além dela ter essa função de deixar fixa a fisionomia da imagem, ou seja, ter uma mesma fisionomia, né, já que fazia parte do mesmo molde, ela também tinha a função de segurar, de amparar os olhos de vidro, tá? Então, ela tinha essa dupla função de ter uma mesma fisionomia e segurar os olhos de vidro. Isso são os estudiosos de Quito, né, dessa técnica que é comum lá, que falam. Acontece que uma questão que me intrigou bastante é que essas esculturas, elas encontram um elevado grau de deterioração da policromia. E em Quito, eu vou mostrar na sequência a imagem para vocês vão ver que a policromia, né, a pintura da face das esculturas, ela é brilhante, ela é viva. E o que se discute, né, o que eu discuti lá com os pesquisadores, é que talvez o pintor ele não soube utilizar uma técnica da policromia sobre o metal, por isso que a policromia ela não aderiu, e aí está nesse estado, né, que assusta, né, para quem vê toda essa camada do metal exposta cinza. Então, a gente fez um raio-x, esse foi o professor Alexandre Leão, da UFMG, que fez esse raio-x da escultura para saber até onde ia a máscara, teve que ser feito na lateral para ver, né, a distância. E a gente sabe que o metal é onde o raio não passa, por isso que ele fica branco. Aqui a gente pode observar os cravos de metal que prendem a máscara, que tem um desenho gráfico. Foi feita uma análise química, também no laboratório do SECOR, o LACICOR da UFMG. Essa análise química foi feita a partir de um corte estratigráfico que nós fizemos, retiramos um pedacinho, né, raspamos, na verdade, já que é metal, da máscara metálica, e aí para identificar os materiais, que se realmente era chumbo, como dizia na literatura, e aí identificamos que os pigmentos condizem com os pigmentos utilizados no século XVIII,
e que o metal era chumbo mesmo, de fato, chumbo com uma liga de outro metal. E identificamos todas as camadas, todas as policromias que que condizem com as técnicas dessa época. E aqui eu vou mostrar para vocês outras imagens, que aí faz parte de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, que eu até apresentei no último CEIB, né, que é o Congresso da Imaginária Brasileira, que também alguns colegas pesquisadores da América Latina me proporcionaram essas imagens. Aqui nós temos uma Imaculada Apocalíptica, essa santa aqui, essa Nossa Senhora, ela é a padroeira de Quito, no Equador. E a restauradora, a colega minha que estava restaurando, me mandou essas imagens. A gente vê que ela é uma imagem de menor proporção. Aqui está a máscara de metal na parte da frente, a região para colocar os cravos, para prender ela no crânio de madeira, e a parte posterior, né? E depois tem os olhinhos de vidro, né? A abertura para os olhos de vidro. Aqui também nós temos um menino Deus, que foi retirada toda a policromia da máscara de chumbo, também é uma escultura de tamanho menor. E essa santa, que tem aí, ela demonstra a policromia brilhante, né, que era uma das características da escultura que tinha a máscara de chumbo, ter essa policromia reluzente, né, porque pintar da forma adequada sobre o metal dava esse aspecto reluzente. É interessante que em Quito não foram encontradas muitas imagens da Paixão de Cristo com máscara de metal. Do que eu pesquisei, eu não encontrei nenhuma. A pesquisadora Alexandra Kennedy Troia, que é uma arquiteta e professora na Universidade de Cuenca, em Quito, ela também fala a mesma coisa, que não tem muitas imagens de Cristo com máscara metálica, mas sim, elas eram feitas mais para santas, né, porque elas davam um acabamento mais delicado. Uma imagem de Cristo que pesquisando, eu me deparei que tem a máscara feita de chumbo de metal, ela fica na Colômbia, em Bogotá, no mosteiro, não sei se é um mosteiro carmelita, não me lembro ao certo. Ela é de autoria do Pedro Lugo Albarracín, é uma imagem do século XVII, e esse escultor, na verdade, ele é espanhol, da região da Andaluzia, e ele foi atuar na Colômbia naquela época e fez muitas esculturas com máscara de metal. Então, no exemplar na América Latina mais próximo aos Cristos da Paixão do Carmo de Ouro Preto, não digo na fisionomia, mas na técnica, é esse Cristo do Pedro de Lugo Albarracín. Vou finalizar porque eu já falei bastante, né, gente? Na verdade, nessas considerações finais, eu achei interessante trazer um trechinho que até está parecendo longo, mas ele é tão completo que eu resolvi colocar ele inteiro mesmo, que é um trecho do sermão da 60ª, do padre Antônio Vieira, que foi um missionário jesuíta do século XVIII. E a ideia aqui é ele dizer que a palavra, né, da religião católica, a palavra de Deus, ela entra mais profundamente para o fiel, ou até para quem se quer converter por meio dos olhos, do que pelos ouvidos, né? Ou seja, a eficácia didática, o poder das imagens. E aqui ele vai citar um momento que trata de uma imagem da Paixão de Cristo, especificamente o equiomo, que é essa imagem aqui. Então, ele fala o seguinte: vai um pregador pregando a paixão, chega ao pretório de Pilatos, conta como Cristo o fizeram rei de zombaria, diz que tomaram uma púrpura e lhe puseram aos ombros. Ouve aquilo o auditório mais atento. Diz que teceram uma coroa de espinhos e lhe a pregaram na cabeça. Ouvem todos com a mesma atenção. Diz mais que lhe ataram as mãos e lhe meteram nelas uma cana por cetro. Continua o mesmo silêncio e a mesma suspensão nos ouvintes. Aí, corre nesse espaço uma cortina, aparece a imagem do Cristo Equiomo.
Eis todos prostrados por terra, eis todos a bater no peito, eis as lágrimas, eis os gritos, eis os alaridos, eis as bofetadas. A gente tem que pensar que nessa época, né, qualquer imagem, não tinha TV, não tinha nada, então ela chocava muito, né, era como você vê algo muito real representado. Que aparece de novo nessa igreja? Tudo que descobriu aquela cortina tinha dito. O pregador já tinha dito daquela púrpura, já tinha dito daquela coroa e daqueles espinhos, já tinha dito daquele cetro e daquela cana. Pois se isto, então, não fez abalo nenhum, como faz agora tanto? Porque quando ele falou, ninguém se abalou, e quando apareceu a imagem, todo mundo se pôs a gritar? Porque então era o equiomo ouvido e agora é equiomo visto. A relação do pregador estava pelos ouvidos. A representação daquela figura entra pelos olhos, sabem, padres pregadores. Porque fazem pouco abalo os nossos sermões, porque não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos. E aqui eu finalizo com a ideia do patos, que é um conceito que foi utilizado muito pelo barroco, né, uma forma muito utilizada pelo barroco, que é o do patético, né? O patético, ele está vinculado com a ideia de movimento, que o espectador, ele ver a obra, que no caso uma escultura, ele vai sentir a dor que essa escultura está transmitindo, né? Ele vai ser um momento de reflexão, de contemplação, né? E é essa ideia que essas esculturas elas queriam passar no momento que elas chegaram à igreja, né? Essa ideia do barroco, do luto, e serem objetos de devoção. Então é isso, gente. Eu coloquei aqui algumas referências bibliográficas. Eu coloquei o livro que eu fiz com a Regina sobre a minha dissertação de mestrado, o artigo da professora Dalgisa sobre as procissões do triunfo, o livro da professora Beatriz Coelho e da Regina sobre o estudo da escultura devocional, a tese de doutorado do Adrián Contreras Guerreiro, que é um pesquisador espanhol, e ele estuda a escultura colombiana, o livro clássico do Francisco Lopes sobre a história da construção da Igreja do Carmo, o livro do Taubert, que é aquele pesquisador alemão que primeiro pensou a escultura enquanto um elemento artístico completo, total, e por fim o livro do Antônio Vieira sobre os sermões. É isso, gente, obrigada. Obrigada, Lia, a apresentação foi maravilhosa, eu gostei muito, o pessoal também que está comentando no chat, que gostou muito da apresentação, muito rica, muitas informações. Então, a gente abre para as perguntas, para os comentários. Eu tenho uma questão que eu vou dar um pontapé inicial, mas a gente também tem aqui no chat algumas já. Quem quiser também falar a pergunta ou comentário, você pode falar aqui no chat, que depois eu vou seguindo a sequência. Parabéns pela pesquisa enorme. Realmente, quando a gente vê assim, uma pesquisa interdisciplinar, né, tipo, enche os nossos olhos, assim, muito rica, e acho que contribuiu muito com a nossa iniciativa aqui, porque eu fiquei pensando, quando você foi falando assim, igual eu tinha comentado, né, que a gente tem esse interesse de atingir o ensino básico, produzir material para professores e alunos e tudo. Você deu muitos detalhes, muitas informações, assim, tanto técnicas, artísticas, históricas, então, assim, foi muito interessante. E eu ainda chamo atenção para o fato de que no nosso site a gente tem tentado postar sempre que possível roteiros de visitas técnicas para igrejas, né? Então, assim, para produzir um material pedagógico para que articule, né, o ensino básico e as pesquisas recentes das universidades. Então, já fiz o convite aqui para a Lia, para ela enviar um artigo para a gente. Aí, se ela quiser participar também com o roteiro, está muito, muito bem-vinda. E a minha pergunta é mais uma curiosidade minha, assim, que seria quais semelhanças e distinções que você percebeu entre as capitanias, entre essas diferentes regiões que você citou logo no comecinho, em relação a Minas,
E também em relação à sua tese, entre esses séculos, né, que você trabalhou do século XVII ao XIX, né? E nesse caminho, assim, se você percebeu que na iconografia, no programa dos passos de Cristo, da Paixão, se você viu uma distinção nesse programa, nessa iconografia, para diferentes ordens. Ou se era uma coisa mais. Tinha um certo padrão, ou se você viu algumas distinções. Eu achei muito interessante quando você chamou atenção sobre essa questão de ser um programa, um objetivo muito forte para ordens terceiras, porque isso acontece também com as mercês de Vila Rica, né? Porque quando elas se tornam ordens terceiras, elas começam a realizar essas procissões, participar desses rituais e começam também a recorrer a esses recursos iconográficos, né? Então, achei muito interessante. E em relação a essa grande empreitada que você teve, que você ainda tem, né? Como é que é isso metodologicamente, de ir em tantos lugares diferentes, tantas igrejas, museus e arquivos, como é que você está fazendo isso, assim? Então, primeiro essa questão e depois eu leio as que tem aqui no chat. Obrigada. Perfeito, Vanessa. Eu que agradeço pela questão e pela sua acolhida. Eu que só tenho a agradecer. Você me fala se eu não respondo, é tudo. Com relação aos diferentes, às igrejas em diferentes regiões do Brasil, né, que eu fiz no meu doutorado. Primeiro, vou começar pelo fim para voltar no começo. Realmente é uma empreitada, não é fácil. A Ouro Preto eu já tinha feito, mas foram 4 anos de pesquisa, indo aos lugares. Quem diga é o meu marido que me acompanhou e me ajudava a tirar as fotos, ele que é o meu fotógrafo, tá? Ele sempre... E aí você tem que fazer o contato com a igreja. Teve vezes que eu fiz, aí chegou lá, não deu certo, e etc. Mas, assim, nós sempre fomos bem recebidos, em alguns lugares mais, outros menos. Alguns, eles permitiam a gente, eles davam toda a liberdade para a gente fazer o que queria, outros não, outros eles não permitiam nem apagar a luz, sabe? Porque, né, não podia, e etc. Então, tiveram essas questões, mas era sempre algo muito rico você poder, de fato, ter o contato real. Eu acho que essa pesquisa não existe se você não tem, lógico, a alicerçada, a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica, ela não existe se você, de fato, for no lugar, ter o contato e entender, mesmo que brevemente, a lógica daquele lugar, né? Por que aquela igreja era assim, assado? Porque você lendo, não dá para visualizar. E, além de tudo isso, associado à pesquisa documental em arquivos, e também a outras instituições, como a Biblioteca Nacional. Então, foi realmente algo que você tem que traçar um cronograma e tentando, né, cumprir, etc. E só no doutorado isso é possível. Com relação a esse programa nas diferentes regiões do Brasil, eu queria ter pesquisado mais regiões, mas não deu tempo. As que eu pesquisei, que eu posso caracterizar para você, é que São Paulo é a única região de São Paulo, as ordens terceiras que existem em São Paulo, que é na capital, Mogi das Cruzes, Itu, Santos, e eu acho que eu falei todas, ou estou esquecendo de algumas, acho que são essas. Todas possuem um acervo completo dos 7 Passos da Paixão. Esses são completos. Em Minas Gerais, como eu disse na apresentação, Ouro Preto é a única que possui esse acervo completo. As outras, no caso, por exemplo, São João del Rei, para quem for lá hoje, vai achar que possui, mas não, é só uma escultura primitiva, antiga, que é o Cristo flagelado. As outras foram encomendadas, que tem do Passo da Paixão, foram encomendadas para um escultor da região para complementar os 7 passos, então eles são recentes. E Diamantina, Mariana e o Cerro não possuem imagens da Paixão de Cristo, apesar de ser encontrado nos estatutos
dessas ordens a procissão do triunfo. Então, provavelmente elas poderiam ter. Aí a questão elas frequentavam qual procissão, como que isso era feito, que foram algumas questões que eu debati, né? E aí eu volto para a ideia, né, da pesquisa documental, que eu também tive muitos amigos que me forneceram documentos, porque já tinham pesquisado, então isso é muito importante a gente ter, né, e a gente tem, né, Vanessa, esse coleguismo de estar aí proporcionando material, então isso também ajuda bastante. Sobre o padrão iconográfico, geralmente, quando tem um acervo completo da Paixão de Cristo, tá? São esses 7 passos da paixão, que é o Cristo no horto, o Cristo preso, o Cristo flagelado, coroado de espinhos, o equiomo, com a cruz nas costas e o crucificado. Geralmente é esse. Então, apresenta esse padrão, mas podem ter outros santos, podem ter santos carmelitas, podem ter santos de devoção medieval. Na Bahia, a Ordem Terceira do Carmo de Salvador, ela possui os 7 passos da paixão completo na sua igreja, mas a Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira, os retábulos da igreja possuem outras iconografias, outros santos, e as imagens da Paixão de Cristo, elas se encontram num armário na sacristia, tá? Em outro local da igreja. Então, ali elas já tinham uma função somente processional. Então, são muitas variantes de cada região mesmo. E também tem a questão documental. Tem região que vai ter documentação, tem região que não. Por exemplo, Santos, como a igreja pegou fogo, tem pouquíssima documentação sobre tanto sobre a Ordem Terceira, quanto sobre as igrejas. Eu não sei se eu respondi tudo, Vanessa. E em relação aos períodos, assim, se você do século XVII ao XIX, em relação à técnica, a expressões, assim, pensando talvez nisso, assim, visualmente na sua análise iconográfica, se você viu essas distinções, ou até nos retábulos, né, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Boa pergunta, Vanessa. Com relação a isso, a grande maioria das esculturas, elas se enquadram mais no século XVIII, do século XVII são pouquíssimas que tem. Com relação à técnica, a grande maioria vai variar entre imagem de talha inteira, imagem de vestir e dentro da imagem de vestir, imagem de roca. Eu encontrei todos esses tipos. Eu tenho uma tabela que eu fiz na minha tese que tem todos esses tipos. Agora, com relação à fisionomia, a minha forma de analisar, eu não entro tanto na questão formal, porque eu acho que acaba, para mim, na minha análise, a meu ver, eu vou estar dizendo mais o que eu acho do que eu vi. Então, a minha análise para colocar dentro do período do século XVIII ou do XVII, XIX, eu coloco mais na questão da técnica, da análise dos materiais, do que as características. Mas o que a gente vê foi muito uma padronização mesmo no rosto, né, nas feições. Por exemplo, lá de Cachoeira, na Bahia, muitos estudiosos falam que eles têm os olhos amendoados, os cristos, né, o próprio Bazin fala isso, e diz porque é uma influência que teve de Macau, de um frei que foi lá trabalhar, e etc., e foi essa influência. Então, existem essas questões. Por exemplo, a da Ordem Terceira do Carmo de São Paulo, tem um trabalho também muito bonito que cita esse conjunto que é o da Maria José Spiteri, né, que ela vai falar só sobre as margens de retábulo de São Paulo. Eles não são, cada uma é esculpida individualmente, mas eles apresentam a mesma expressão, tem uns traços muito semelhantes. Então, tem uma característica mais da escultura portuguesa. Mas, assim, vai mudando de um lugar para o outro. O que tem uma padronização dos rostos é Ouro Preto, pelo fato de ser feita a partir do mesmo molde. Né? A partir de um molde, fizeram uma série de máscaras que até então, eu acho que eu me empolguei, acabei até esquecendo de comentar, a gente não pode dizer se elas vieram de Quito ou não, porque não existe essa relação. E as características dela, da feição, são mais parecidas também com as imagens europeias do que com as quitenhas. Sim. Obrigada pelas respostas. E as duas perguntas do chat foram por que a liga de chumbo, se tem a ver com a abundância do metal ou algo assim,
E essa escolha do chumbo, do ferro como material, estaria ligada a uma estética mais realista. O chumbo, ele foi muito utilizado pelos escultores porque ele é um material muito fluido, né? E a pesquisa, quando eu fiz uma pesquisa voltado mais para Quito, para aquela região do Equador, tanto para a Colômbia, o que os estudiosos eles falam é que foram muitos escultores de origem espanhola, especialmente da região da Andaluzia, que era uma região muito rica em minas de chumbo, e eles foram para lá, né, a trabalho, e aí eles levaram essa técnica. Então, eles já tinham esse trabalho com o chumbo. Então, e aí era um metal fácil de encontrar e trabalhar. Então, por isso que ele era utilizado. Eu acredito que não tem nada a ver com uma questão realista, até por causa da época. Era mais pela questão material dele, de você conseguir derreter e a partir, né, de você fazer um modelo, que poderia ser de cera, verter o chumbo dentro e aí reproduzir um molde para fazer em série essas esculturas. Ótimo. E levantaram a mão agora a Natália e a Miriam Salomão. Então, as duas podem fazer as perguntas em sequência, ou comentários, e aí a Lia responde em seguida. Obrigada, vou começar eu então. Eu gostaria de agradecer à organização e à Lia, especialmente por vocês terem mudado de plataforma, porque eu tive agora uma viagem para Ouro Preto e eu estava morrendo de saudade, então ver aquelas imagens foi fantástico, estou morrendo de saudade de Ouro Preto, e então foi muito bom poder acompanhar de pertinho, né, as imagens. E eu normalmente, quando eu visito as igrejas, eu observo mais as questões, os elementos arquitetônicos, né? Então, foi muito proveitosa essa fala da Lia para eu começar a prestar atenção em outros aspectos, né? Eu fiquei particularmente encacucada na hora que ela falou que, na verdade, simpatizei na hora que ela falou da falta de uma certa documentação, que é o livro de receita e despesa, né? E eu entendo a ausência de alguns documentos. Eu também passei por isso na minha pesquisa, quando eu estava no mestrado ainda, eu tinha esperança de estudar a Ordem Terceira do Carmo de Mariana, e também não encontrei a documentação. Aí eu queria só comentar que, por acaso, alguns livros de receita e despesa do Carmo de Mariana, eu encontrei na Casa do Pilar, em Ouro Preto. Que não faz sentido nenhum, porque poderia tudo estar lá em Mariana, né? Mas, enfim. E aí eu não sei se você chegou a procurar lá alguma coisa, se por acaso encontrou por lá alguma coisa, mesmo que não catalogada, né? Mas é uma frustração imensa, né? A gente saber que existiu a documentação, às vezes até não sei se o Lopes fala dela no livro dele de 42, mas aí ao longo do século XX a gente vai perdendo o fio da meada até que parte dos documentos realmente ficam assim, só a ser desejados, né? E realmente são informações preciosíssimas que eles podem oferecer para a gente, né? Tanto em questão de valores e artistas, quanto em detalhes mesmo, né? Material, enfim. Então, é isso que eu queria falar e agradecer novamente pela apresentação, que eu adorei. Natália, eu não fui na Casa do Pilar porque me disseram que lá tinha mais questão de... não era muito voltado para a arte. Aí você talvez pode até eu vou te fazer a pergunta em cima da pergunta, não sei, você encontrou questões artísticas? Porque me disseram que lá não tinha nada sobre essa temática, e por isso que eu não fui. Tem, Natália? Então, o livro de receita e despesa, ele não é especificamente artístico, mas ele registra todos os gastos e tudo que se recebe, né? Tudo que se recebe, tudo que se gasta na Ordem Terceira, incluindo obras, ornamentos, esculturas, pagamento de serviços para a igreja. Então, eu pesquisei os que estavam no Arquivo do Pilar, não o da Casa do Pilar, que é aquele do anexo do Museu da Inconfidência. Isso, é o arquivo do Museu da Inconfidência. Então, não, os de receita, só o do Pilar mesmo. Fica a dica você ir lá diretamente, porque às vezes não está no catálogo deles,
que foi o que aconteceu comigo. Não estava nem para pesquisa, disponível para pesquisa. Eu conversei diretamente com a Sueli e falei, olha, eu preciso pesquisar a Ordem do Carmo de Mariana, você tem algum documento aí? A gente marcou um dia, eu fui lá, e aí tive acesso a esses documentos. Então, e isso faz muito tempo já, né? Então, não sei quem que está lá agora, eu acho que a Sueli aposentou, se eu não me engano. Então, se você tiver como, vale a pena dar um pulinho lá, porque vai que, imagina que beleza. Vai que tem, né? Quem comprou, quando que comprou. Historiador encontrar a fonte perdida é uma maravilha, né? Vou torcer para você, e aí você volta aqui apresentar para a gente as fontes que você encontrou. Verdade. Só antes de comentar o comentário, a gente, hoje em dia, quem está lá é a Mariana, e a gente tem as informações lá, o contato, tudo direitinho no site também, para quem quiser, sobre alguns arquivos. Tem a casa do Pilar, tem o e-mail, telefone, tudo direitinho. Só uma coisa também no comentário da Natália, eu fiquei pensando também em termos de reunião, você não conseguiu encontrar nenhum, porque eu encontrei muita coisa assim de reuniões de mesa que debatiam aspectos assim de construção de obras, né, doações de imagens, coisas nesse sentido, que às vezes também, né, mas como nos dois casos são trabalhos muito grandes, né, para você talvez não encontrar nada. Então, assim, acho que acaba que a bibliografia ajuda mais, né? Assim. A gente encontra muita questão da imagem que foi reencarnada por tal pintor, para tal procissão em determinado ano. Acaba que a gente se preocupa mais com esses que sabe, que nem você falou, né? Sabe que vai encontrar, né? Esses estão voltados com essas festividades, porque vai ter alguma coisa ali que vai ter a ver com o assunto. Mas realmente é um trabalho que não tem fim, né, gente? Professora Miriam. Oi, parabéns, Lia, foi lindo. Eu sempre tive curiosidade sobre conhecer um pouco mais do Carmo de Ouro Preto. Na verdade, eu conheço bem pouco. E uma pergunta que eu ia fazer já foi respondida, que era um pouco mais sobre os conjuntos paulistas, né? E você citou as cidades corretas, né? São 4 mesmo. Mas eu, mesmo assim, tenho mais uma pergunta que eu acredito que seja, que você só possa me dar uma resposta, assim, a sua impressão. Mas eu fiquei pensando, você disse que, por exemplo, tem lá, né, na ordem terceira do Carmo, nos estatutos dela, que deve ter as imagens, né, da paixão. Então, a gente já tem aí uma noção, vamos dizer, ela já seguia, ela estruturou um programa iconográfico. Existe, você sabe, ou você encontrou alguma referência, se existe alguma publicação geral para todas as ordens, prevista, né, para as ordens terceiras carmelitas e para os conventos, a respeito de qual iconografia, quais os santos deveriam ter obrigatoriamente em todas as igrejas? Porque eu acredito que esse regimento ele venha, ou ele é criado a partir de uma norma geral vinda dos carmelitas descalços, no caso aqui do Brasil, portugueses, né? Mas existe isso ou é uma orientação que os padres que trazem? Você tem alguma ideia a respeito disso? Se tem uma publicação que fala, olha, toda igreja carmelita, conventual, ou de ordem terceira ou segunda, tem que ter essas imagens, essa iconografia? Excelente pergunta, Miriam. Eu agradeço, viu, Miriam? Você estar aqui assistindo para a gente, é um prazer enorme. Eu li várias publicações suas também para minha pesquisa, viu, Miriam? Obrigada. Essa questão do programa, eu acho que a publicação, que é uma publicação do século XVIII, que mais se aproxima do que você está perguntando, é o Tesouro Carmelitano. Uhum. Agora, é de um frei, só que me fugiu o nome do frei. É de um frei. E esses freis, tem várias publicações, tem o Frei Balbino Bayon, que vai falar, né,
um pouco disso, mas o que mais se aproximar, o que você especificamente perguntou, é o tesouro, é até com H, tá? Tesouro carmelitano. Eu acho que eu conheço. Provavelmente. De nome, eu nunca vi o conteúdo dele. O Frei, então, eu pesquisei o André Honor, que trabalhou com a Ordem Terceira do Carmo no Recife, ele tem um artigo bem interessante, que está na revista Territórios e Fronteiras, que vai falar um pouquinho dessa iconografia, porque que seguia, né? Quais eram essas recomendações que esse Frei ele faz. Então, foi a partir dele que eu também consegui ter contato. A Fátima Justiana, eu acho que ela conseguiu a obra de fato, trabalhar na tese dela, que ela fez em Portugal mesmo. Mas esse artigo do André Honor vai trabalhar com essa ideia do tesouro carmelitano desse Frei, que ele não só vai falar dos santos, mas ele vai falar dos veneráveis irmãos terceiros, que também alguns são representados em pinturas e esculturas da Ordem Terceira do Carmo. Em Cachoeira, a gente encontra esses veneráveis irmãos terceiros representados. Tem alguns estudos que falam, algumas dissertações que falam disso, e no Recife também. Miriam, eu acho que esse é o mais próximo do que você falou. Não é porque que os irmãos terceiros também eram representados, né? Que são, eu fico pensando, e é a minha grande questão das pinturas, né? Porque nas pinturas fica mais difícil os atributos estão mais complexos e mais vagos, principalmente quando a gente vê que não é um santo mesmo, porque o santo não há como ser diferente. Por exemplo, São João da Cruz não muda nunca, né? Mas aí a gente pega algumas figuras e que você fica em dúvida. E eu já tinha pensado nisso, mas eu gosto sempre de ver se você também tinha essa mesma percepção dessas questões e a respeito dessa troca de informação dos textos. Obrigada. Eu que agradeço, professora. O Flávio Gil, acho que tinha feito, mas eu não sei se ele ainda está aqui na reunião. Eu tinha visto que ele tinha levantado a mão, Vanessa, mas eu não sei se ele ainda está, se ele teve que sair. Tá desligado o seu microfone, Vanessa. Eu acho que... Ele teve que sair. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Everaldo, pode falar. Boa noite, Lia. Boa noite para todas e todos. Uma alegria ouvir você, Lia. Na verdade, eu não consegui pegar sua fala, eu cheguei na hora das perguntas, eu fui tentando acessar o site e não consegui. Aí depois eu vi que mudou a sala, né? Lia, eu queria ouvir você um pouquinho em relação... Eu não sei se você tocou propriamente nisso, mas o que você pensa no debate que há em relação ao barroco latino-americano sobre uma estética barroca mestiça? Não sei se você teria algo a comentar ou... Everaldo, querido, eu muito feliz de você estar aqui. Você sabe que você é um amigo especial e pesquisador que eu admiro muito. Com relação a essa questão, né, de uma estética barroca mestiça, Everaldo, é uma coisa que eu pensei e não pensei. Eu não sei se eu usaria esse termo, assim, essa ideia de rotular, porque, assim, se a gente for pensar a questão do barroco na América Latina, que é o que eu ainda estou desenvolvendo, né, esse pensamento, estou lendo os autores sobre o barroco, né, na América Latina, estou lendo, estou tentando entender como que ele é pensado, foi visto, e realmente autores da América Latina que falam sobre a América Latina, eu fico com medo, e aí às vezes é uma impressão minha, da gente falar de uma estética mestiça, é a gente colocar o nosso barroco em particularidades, em detrimento do europeu, né? E a nossa ideia aqui é pensar o nosso barroco latino-americano como um barroco que aconteceu em um outro período e tem suas características, mas também tem influências
da Europa. Então, eu não sei, é algo que eu ainda estou refletindo. Não sei se até a professora Miriam, que é muito experiente, se ela quer falar alguma coisa, eu acho que seria interessante. Eu ia só fazer um comentário. Desculpa, não sei se o Everaldo quer complementar alguma coisa. E não é nem tanto sobre a questão do barroco mestiço, né? Eu acho que aí a gente tem também o chamado híbrido, né? E tem toda uma discussão teórica que talvez valha a pena até a gente se aprofundar, né? Em um outro momento. Mas quando você estava falando, agora tentando responder para o Everaldo, eu fiquei aqui perguntando desse barroco que não dá para a gente dissociar do europeu, e tanto no caso da América, nós temos o filtro da Espanha e de Portugal. Aqui também não é só Portugal, como você já percebeu e está indo. Mas eu fiquei pensando a respeito das máscaras de chumbo, que você tem a informação que Quito é o maior produtor. Mas eu acho que a questão é como que começou em Quito? Veio da Espanha, né? Veio da Espanha. Então, essa chegada aqui no Brasil realmente pode ter vindo direto da Espanha. Às vezes a gente coloca caminhos, é claro que você foi onde estava mais próximo. Eu estou falando isso até por conta, por exemplo, dos pigmentos, que a Thaís Montanari está estudando lá em São Miguel Paulista, que tem pigmentos, sim, que vieram da Europa e outros que ela realmente localizou como vindo da América Espanhola, por conta de centros de produção anteriores ao período colonial. E eu me lembrei também de uma outra documentação que em algum momento vale a pena olhar, porque o René, daí da UFMG, está pesquisando, acho que é René Lopes, né? Eu vou me lembrar o nome dele aqui, que ele está olhando para essa circulação dos objetos e como não tem os documentos de chegada aqui, ele está vendo os documentos de saída. Isso, René Gomes. Muito bem, Natália, isso mesmo. Ele tem olhado para os documentos nos portos de Portugal, os principais portos de onde saíam embarcações para o Brasil, o que sai de lá. Já tinha ouvido falar do estudo dele, muito interessante. Então, eu acho que é um outro caminho para você olhar também, e para a gente olhar. Não tem como chegou aqui, quem sabe tem lá, né? E ainda mais um registro que é um registro alfandegário, é um registro de impostos, de comércio, então o cuidado com esses documentos tende a ser um pouco melhor, né? Então eu fiquei pensando aí, né, nesses caminhos que você também pode seguir. Everaldo, o que você pensa disso? Então, na verdade, eu tenho feito essa reflexão, né, sobre uma estética barroca mestiça. Bom, eu sou geógrafo, né? Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer isso. Eu não sou historiador, enfim, mas eu nasci, eu tenho a alma barroca, né? E mesmo na geografia, nasci em São João del Rei, sou de São João, vou para São Paulo, de São Paulo aqui em Brasília, enfim. Mas o barroco me acompanha, né, Lia? Ou eu acompanho o barroco. Então, é um amor, é uma paixão mesmo. Penso que eu trabalho com cidades, fiz a minha tese sobre Ouro Preto, do ponto de vista do planejamento, né? Mas o barroco, eu persigo. Bom, e no México, no meu pós-doc, o ano de 2019, eu conheci uma igreja chamada Santa Maria Tonantzintla. Nessa igreja, eu confesso que em nenhum país da América Latina, ou nenhum templo, nos países que eu tive a oportunidade de conhecer, eu fui tão impactado justo por essa estética que é uma estética, sobretudo, indígena, e começa pela toponímia da igreja.
Santa Maria Tonantzintla. Tonantzintla, não é, uma deidade, obviamente, então, pré-colombiana, e que era a deusa do maíz, do milho. Não é? Então, quer dizer, há uma correlação aí que começa na toponímia, e realmente, quando você entra nessa igreja, que é uma igreja rural, em Cholula, próxima a Puebla, você tem uma réplica indígena, com uma permissividade dos franciscanos, em Cholula, uma réplica indígena do que se produziu em Puebla, a 50 quilômetros de Cholula. Puebla é uma cidade espanhola, planejada, né? E Cholula era, na verdade, um pueblo de índios. E nesse pueblo de índios, então, eles chegaram a construir, os indígenas, com a permissividade dos franciscanos, construíram essa igreja em uma tentativa de réplica. Então, é algo impressionante. Depois eu mando as fotos para você. Eu nunca vi nada parecido. Então, você tem máscaras indígenas, você tem... Ah, eu quero. É uma coisa fabulosa, de fato, essa igreja. E acabou que eu escrevi, junto com o Percival Tirapelli, eu convidei o Percival e o Omar Moncada, que é um geógrafo da UNAM, e escrevemos sobre decolonialidade originária e estética barroca mestiça a partir dessa igreja, em contraponto com a Capela do Rosário, no convento de Santo Domingo, em Puebla. É assim, eu costumo brincar com os amigos e amigas, acho que eu não sei se eu cheguei a falar isso com o Leandro, mas eu costumo dizer que nós que temos essa paixão pelo barroco não podemos deixar de conhecer Tonantzintla em algum momento da vida. Em algum momento da vida, compre uma... E foi o Percival que me disse isso em Ouro Preto, em 2011. Olha. Na FAOP, em um evento que o Eu Percival lembro, eu estava. tava. Lembra desse evento? O Percival me disse, Everaldo, vá para o México. Ele me enviou o roteiro para eu ir para o México e estava a Tonantzintla. Naquele momento eu não fui a Tonantzintla. Eu fui agora, em 2019, desculpa, 2017, 6 anos depois da indicação dele. Foi, inclusive, a Ilha que me indicou. E aí fomos a Tonantzintla. Quando eu entrei em Tonantzintla, eu falei, gente, o que é isso, né? Então, quer dizer, essa discussão sobre essa estética barroca mestiça, eu entendo que há uma polêmica grande em relação a essa discussão, mas tem um fundamento que nós tentamos construir a partir da própria constituição ou da formação socioespacial latino-americana. Então, tem uma questão que envolve a própria história da formação dos territórios e os pueblos subalternizados no continente atuantes na produção dessa estética, não é? E, no caso, enfim, tem todo um debate histórico sobre isso, mas eu entendo que, que junto aos historiadores, eu corro sério risco nesse debate, mas é uma proposta geográfica. Mas obrigado, Lia, obrigado, professora Miriam, um prazer ouvir vocês. Everaldo, eu posso só fazer um comentário, Lia? Claro. Essa semana, terça, quarta e quinta, teve um seminário comemorativo aos 18 anos do Museu do Vice-Reinado Mexicano de São Luís de Potosí, no México também. E foi muito interessante, porque eu fiquei pensando, mas teve pessoas da Colômbia, da Bolívia, como é diferente a relação deles, do olhar para eles sobre a produção do período colonial. Ela é muito mais, se aprofundam mais, não aceitam tão facilmente as questões que são colocadas, né? No sentido de ir investigar, de olhar, de ver a origem das coisas. E aí eu acho que os nossos estudos, nesse sentido, estão num momento mais interessante. Eu acho que agora a gente tem muito mais pessoas vendo isso, né? Mas se olharmos para alguns anos atrás, aí, 10, 15 anos atrás, a gente tinha pouquíssimas pessoas olhando novamente para a nossa produção e só falando sobre as coisas que já estavam
definidas, escritas por outras pessoas. Então, quem tiver um tempo, tem muita coisa para assistir. Achei muito interessante. E teve um trabalho muito interessante de uma pesquisadora mexicana a respeito da presença em alguns retratos das roupas, né, dos incas, é muito interessante, e a assimilação dos conceitos. Obrigado, professora. Eu que agradeço você, Everalda, e a professora Miriam, sempre trazendo questões importantes, os dois. Gente, o debate está muito bom. Também já fiquei com vontade de até te perguntar coisa para o Everaldo aqui, mas o nosso tempo já está acabando. Eu queria, então, encerrar, agradecer muito a participação da professora Lia e de todos. Foi muito, muito bacana. Aprendemos muito e parabenizar mesmo a pesquisa e pela apresentação e agradecer bastante. Então é isso. Obrigada, viu, gente? Eu que tenho que agradecer. É isso. Obrigada a todos pela presença.